Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Olá, galerinha do meu canal, tudo bom? Estou aqui com a Cíntia, advogada, né? Como eu coloquei lá na página, na fanpage, nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Só que nós tivemos, além das perguntas sobre guarda compartilhada, nós tivemos várias outras perguntas. Sobre pensão, sobre alienação parental, né? Tudo que abrange essa área familiar, né? E aí, assim, como são várias perguntas, essas aqui ainda são as que foram selecionadas, né? Mas bora lá. Então, assim, para não abranger só uma pergunta, nós vamos conversar sobre o que é guarda compartilhada e tudo. E vamos, logicamente, do que eu li, das perguntas todas que foram colocadas, vamos começando a introduzir, né? Então, bora lá. Cíntia, o que é guarda compartilhada? A guarda compartilhada é uma modalidade de guarda que surgiu, né, no decorrer deste ano de 2015, em que a guarda ela passa a ser dividida, vamos falar assim, entre os cônjuges, entre os pais da criança, né? Não necessariamente cônjuges. Então, assim, antes a guarda, quando se ingressava com uma ação, seja de divórcio ou a própria ação de guarda, pedindo a guarda da criança, destinava a guarda para um dos pais, né? E aí, com o advento da lei da guarda compartilhada, a guarda compartilhada ela passou a ser regra. Então, o que acontece agora? Agora, os pais divorciaram e querem conversar sobre a guarda, ou nem foram casados, mas querem decidir sobre a guarda, então agora vai ser determinado da seguinte forma: todos os direitos, todas as obrigações, todos os deveres com a criança vão ficar divididos entre os pais. Às vezes as pessoas entendem que a guarda compartilhada é a convivência alternada, ou seja, segunda, terça e quarta ele fica comigo, quinta, sexta e sábado ele fica com você. Isso não é guarda compartilhada, isso é convivência alternada. Na guarda compartilhada não, a gente quer falar dos interesses da criança, das responsabilidades com aquela criança. Então, antes falava numa ação, né, que fosse decidir sobre a guarda, se determinava que a guarda ficasse com a mãe, por exemplo, né? E aquela mãe era responsável por tudo, né? Por verificar a questão de lazer da criança, a questão de educação, saúde. Agora não. Todos os interesses da criança são responsabilidade dos dois. E também pode haver a convivência alternada, também pode haver. Mas isso não é tão interessante para a criança. Vamos dar um exemplo aqui dentro de Brasília, dentro do Distrito Federal. Às vezes a mãe mora em Taguatinga e o pai mora lá no Lago. Como é que essa criança vai estudar? Entende? Vai escolher um lugar no meio, né? No Guará? Meio termo. No plano, enfim. Então não dá para ser assim. Né? Então, é por isso que a convivência alternada ela não é tão indicada para as crianças, né? Porque prejudica e até mesmo confunde a cabeça dela de saber aqui é minha casa. Não, a criança fica meio perdida. Então, a guarda compartilhada é isso, todos os interesses, responsabilidade dos dois. Antigamente, nas guardas, né, igual você mesmo comentou, tinha ficava muita responsabilidade em questão. Gente, não liga, porque é vizinho que tem criança escandalosa, é assim mesmo. Se vocês escutarem os gritos aí, não liga não, quero cuidar vizinho. Antigamente, as guardas ficavam boa parte com responsabilidade da mãe, né? Hoje, com a guarda compartilhada, o pai tem tanto o direito de ir na escola, ver o que o menino está aprontando, participar da vida escolar, levar o menino no médico, porque antigamente era tudo, então, só a mãe. A mãe leva o menino no médico, a mãe isso, a mãe aquilo. E hoje, então, a guarda compartilhada é isso. Tanto o pai quanto a mãe pode se envolver nessa parte da criação da criança. Pode e deve, né? Passa a ser uma obrigação. O pai e a mãe têm que fazer isso, né? Não é porque muitas vezes a gente sabe que também acontece do pai ficar com a guarda. Então, para não falar só pelo lado da mãe, sim, né? Mas assim, porque também vai ter pais que vão assistir,
Mas então os direitos, as obrigações são tudo para os dois. Né? Às vezes acontecia porque justamente nesse ponto que você falou, da criança, né? Vai ter reunião escolar lá, o conselho de classe, só vai a mãe. Aí chega no final do ano, aí a criança foi mal, vai ter que fazer provas de recuperação, não sei o quê, aí o pai vem chamar a atenção da mãe. Não, a responsabilidade é dos dois. Né? O pai e a mãe têm que acompanhar a vida daquela criança. Tá. Nenhuma das perguntas, gente, tem também que fala assim, quando os pais não moram juntos, né, e a partir daquele momento a mãe vai ingressar na justiça, o pai tem direito de entrar já direto na vida da criança, ele nunca teve contato com a criança. E a partir daquele momento ele já ter contato, participar, estar ali presente e tudo. É a partir daquele momento, mas tem alguma coisa assim para ser gradativamente, lógico. A criança vai estranhar. Um cara que ela nunca viu, né? Um pai que ela nunca teve presente, a partir daquele momento começar a ficar presente. Tem alguma coisa assim que a área psicológica também entra? Sim. Aqui mesmo em Brasília, né, o tribunal ele faz esse acompanhamento psicológico, né? Se necessário for, a criança vai conversar com psicólogos, vai ter um acompanhamento de assistente social, um psicólogo pode até mesmo acompanhar o primeiro encontro, né, para poder fortalecer a convivência familiar entre esse pai e essa criança, né? Porque mesmo que ele, né, nunca tenha sido presente, tal, ele quer a partir de agora exercer o direito dele. Então, vai se criar meios para que isso seja feito de uma forma não traumática para a criança. Que não seja uma coisa bruta. Justamente. Né? Pode ser aos poucos, né? A própria mãe pode ajudar, né? Vamos levar a criança num parque, você vai, entendeu? Se não quiser ter tanto convívio, pode pedir para alguém em comum, né? Ajudar, colaborar para que esse envolvimento, para que essa convivência entre o pai e filho comece a acontecer e para que eles possam realmente se identificar como pais e filhos. Outro ponto aqui que nós vimos, né, de pessoas que perguntaram, é se um dos genitores abre mão, né, de ter essa guarda compartilhada. Então, eu vou explicar como que acontece. Quando o pai ou a mãe ingressa com a ação pedindo a guarda compartilhada, ou mesmo numa ação de divórcio, em que vai ser determinada a guarda compartilhada, na audiência, essa pessoa vai poder se manifestar. Ela vai poder falar para o juiz, não, eu não quero a guarda compartilhada. Então não é obrigatório. Não, não. O pai não é que o pai tem que se torna-se obrigatório toda audiência, toda guarda sobre filho, tem que ter a guarda compartilhada. Então não é obrigatório. Não, ela é a regra. O que isso acontece? O que isso quer dizer? Vai ter uma ação de divórcio. Antes se discutia a guarda, se a guarda ia ficar com o pai ou com a mãe. Agora a regra é que a guarda seja compartilhada. Só que um dos genitores pode abrir mão dessa guarda. Ou até mesmo se existir algum fato que desabone algum dos genitores, esse fato pode ser levantado para que a guarda compartilhada não exista. Então, vou dar um exemplo. Digamos que é um pai dependente químico, né, que não quer fazer um tratamento, que é agressivo, um pai ou uma mãe, né, que tem inúmeros problemas, que não consegue cuidar da criança. A justiça não vai obrigar essa criança a conviver e esse pai a exercer a guarda compartilhada. Então, a mãe ou o pai pode levantar essa questão e até mesmo a pessoa pode falar que não quer. Então, assim, passou a ser regra, mas existem as exceções e não é obrigatório. Essa guarda compartilhada, ela pode se estender aos avós, aos tios, aos parentes de primeiro grau da criança, ou tem que ser literalmente só o pai e a mãe da criança? Seria assim, você fala se o pai ou a mãe tiver falecido? Tipo assim, um exemplo. Tem uma das perguntas que uma das pessoas já não está mais, né, entre nós, faleceu, chegou a falecer, e a responsabilidade ficou dos avós. Esse avô ou essa avó pode pedir essa guarda compartilhada no lugar ou do filho ou da filha que faleceu?
Tá, assim, o que acontece? Nesse caso, pode se verificar com quem vai ficar a guarda, né? Digamos que às vezes o outro genitor da criança não tenha condições, então o avô e a avó pode pedir a guarda. Se existir também algum fato que desabone o outro pai da criança, o que está vivo, eles podem pedir a guarda. Mas uma coisa que os avós têm de direito, que existe lei, é o direito de visita. Os avós, eles têm direito de visita. Então, digamos assim, que os pais impedem os avós de visitar a criança. Os avós podem ingressar com ação judicial pedindo para que seja exercido o direito que ele tem de visita. Tá? Agora, sim, se o pai ou a mãe faleceu e o avô quer fazer parte ali da criação, quer ter as mesmas responsabilidades que os pais, ele pode pedir. Pode pedir a guarda compartilhada? Ah, tá. Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando os pais não têm aquela, como é que fala, cordialidade, né? Como é que a criança fica nesse meio e pode ter guarda compartilhada nesse aspecto? Então, quando acontece essa situação, aí é difícil, né? Porque para haver um diálogo com relação à criança, é preciso que os pais tenham uma boa convivência. Então, se não há uma boa convivência, se não tem uma cordialidade, aí fica praticamente impossível exercer a guarda compartilhada. Então, nesse caso, a guarda compartilhada ela não vai ser indicada, porque só vai desfavorecer a criança. E a referência da criança, ela vai ficar no pai que tem a guarda também, na mãe, ela vai ter duas casas como referência? Como é que é isso para a criança? Na prática, a criança vai ter duas casas, né? Porque o pai vai falar, aqui é a sua casa, e a mãe também vai falar. Mas, judicialmente, vai ser escolhido um lar como referência, né? Geralmente, em sua maioria, como a gente já falou aqui, que na maioria das vezes fica com a mãe, então o lar de referência vai ser a casa da mãe. Se chama lar de referência mesmo, a expressão. Então, nesse caso, vai ser escolhido um lar de referência, onde tudo que for necessário para se achar a criança, para se buscar pela criança, vai ser nesse lar. Ah, tá. Então, assim, eu acho que essa parte de guarda compartilhada, acho que já ficou tudo claro, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, no box de informações eu vou deixar o e-mail da Cíntia, tá? Contato direto com ela. E aí vocês vão lá e perguntam, mandam o e-mail e tudo, tá bom, gente? Então, assim, sobre guarda compartilhada, a gente fica aqui nesse vídeo, tá bom? Beijo, gente. Tchau. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chasing, all the right junk in all the right places. I see the magazines. Olá, galerinha. Make it stop.